Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos aí estejam bem, graças ao nosso bom Deus. Olha quem chegou aqui, a Fernanda Yuba, a moçambicana apaixonadíssima pelo Brasil. E hoje eu trago mais um vídeo para vocês. Espero vocês assistirem até o final. Não se esquecendo do link original na descrição do canal, gente. Vão lá, dá aquela força que é muitíssimo importante. E vamos aí também, não se esquecendo, se você caiu aqui de paraquedas, de balão, de foguete, avião, comboio, ônibus, machibombo, qualquer coisa. Caiu no canal certo, se inscreva no canal, deixa seu like, ative o sininho das notificações, siga nas minhas redes sociais que eu deixo aí na descrição do canal. Não se esqueça também de compartilhar esse canal com pessoas, vizinhos, amigos, familiares que não conhecem ainda essa moçambicana, né? Eu tenho certeza que vão gostar quando chegarem aqui. Então, vamos aí balançar. Brasil, balancei. Vamos aí. Como o Brasil se tornou um país? Vamos reagir junto a esse vídeo, gente. O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial e ocupa 47% da América do Sul. O país possui a sétima maior população do mundo, com 203 milhões de habitantes, e dos 12 países da América do Sul, o Brasil faz fronteira com 10, exceto o Chile e o Equador. Além disto, o Brasil é o único país de língua portuguesa em todo o continente americano, e durante o período colonial se tornou o único país do mundo fora da Europa a se tornar a sede de um Império Europeu. Neste vídeo, iremos explorar um pouco a história da formação do Brasil como colônia de Portugal e por que a vinda da corte portuguesa para o Brasil foi fundamental para a formação do Brasil como um país independente. A história da colonização portuguesa no Brasil começou alguns anos antes de seu descobrimento. Isto porque no final do século XV, Portugal e Espanha disputavam palmo a palmo os domínios ultramarinos do Novo Mundo. E para evitar guerras, em 1494, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas, que dividiu as áreas de exploração entre os dois impérios. Tudo que fosse descoberto ao leste da linha era de Portugal, e tudo que estivesse a oeste pertenceria à Espanha. Nesta época, a fim de fugir dos bloqueios marítimos do Império Otomano pelo mar Mediterrâneo, bem como tornar as viagens mais seguras para a Índia, o rei de Portugal, Dom Manuel I, designou Vasco da Gama para descobrir um novo caminho marítimo para a Índia, contornando a África pelo Oceano Atlântico e Oceano Índico. O objetivo era chegar em Calicut, na Índia, para obter mercadorias valiosas como especiarias, seda e tinta. A viagem ocorreu nos anos de 1497 e 1498 e é considerada... O que mais me impressiona é que, apesar do Brasil ser colonizado pelos portugueses, a língua falante parece estar longe de ser colonizado pelos portugueses. Por quê, gente? Alguém pode me dizer por quê? O Brasil é o único país que tem o seu português único. É o único país que eu vejo. Eu já sei o sotaque de vários países da língua portuguesa, né? Mas o Brasil é o único, gente, com o seu português bem diferenciado. Tem outros seguidores que falam, Fé, o Brasil, o seu português parece brasileiro. Mas não, gente, o Brasil tem o seu mesmo diferenciado de todos os países da CPLP. Uma das viagens mais notáveis da era dos descobrimentos. A nova rota estava traçada, mas apesar deste notável feito de Vasco da Gama, a pequena frota não alcançou os seus objetivos comerciais e diplomáticos na Índia. 2 anos depois, em 1500, o rei Dom Manuel I enviou uma grande frota composta por 3 embarcações e mais de 1000 homens sob a liderança de Pedro Álvares Cabral.
Durante a viagem, os ventos fortes próximo de Cabo Verde desviaram as embarcações da rota traçada por Vasco da Gama. E no dia 22 de abril de 1500, após 44 dias em alto mar, os portugueses desembarcaram em Porto Seguro, no Nordeste brasileiro. Logo, os recém-chegados passaram a interagir com a população nativa com o intuito de estabelecer cooperação comercial. Os portugueses forneceram machados, facões e espelhos, e em troca os índios entregaram uma madeira de pigmentação avermelhada, semelhante a uma brasa, que foi chamada de pau-brasil. Posteriormente, esta árvore deu o nome à nova colônia. Esta madeira era utilizada para a construção de objetos imóveis e também proporcionava uma resina utilizada para produzir tinta. Na medida em que a cooperação entre os indígenas e os europeus avançava, os colonos se mostraram ansiosos para diversificar os seus negócios. Em 1516, os portugueses passaram a desenvolver a atividade açucareira, mas esta prática exigia muita mão de obra. Logo, o instinto de dominação passou a aflorar e a amigável cooperação comercial entre os indígenas e os portugueses se converteu em hostilidades. Como resultado, milhares de indígenas fugiram e outros faleceram devido às condições de trabalho escravo. Em 1534, para ratificar a presença portuguesa no território brasileiro, bem como povoar, defender e explorar as terras, o rei de Portugal dividiu o território brasileiro em pequenas regiões denominadas de capitanias. Ao passo em que o comércio de açúcar crescia na Europa, os colonos brasileiros perceberam a importância de expandir a sua produtividade, mas para isso seria necessário aumentar a força de trabalho. Naquela ocasião, a população indígena não era mais uma opção viável. E foi aí que então os portugueses passaram a importar mão de obra escrava da África. Enquanto Portugal buscava expandir os seus negócios no Brasil. É isso mesmo, realidade, porque esse tal Vasco da Gama também veio aqui colonizar Moçambique. Veio mesmo no continente africano e levou cá alguns escravos africanos, como cabo-verdianos, angolanos, moçambicanos e vários outros países, gente, o São Tomé Príncipe, né? Outros vários países do continente africano para essa escravatura, gente. Por isso que, sinceramente, tenho medo, não tenho advogado, queria falar muito nesse vídeo. Outras potências europeias demonstraram interesse nas preciosas terras brasileiras. Em 1555, os franceses invadiram o Rio de Janeiro e fundaram a França Antártica, próximo da Baía de Guanabara. A colônia perdurou por 5 anos, mas foi desmantelada pelos portugueses. Em 1580, Portugal e Espanha se uniram e formaram a União Ibérica. Alguns anos antes, no Brasil, um grupo de maioria paulistas, conhecidos como bandeirantes, começou a explorar o interior brasileiro. O objetivo destes exploradores era encontrar ouro, prata e outros metais preciosos. Em parte, eles foram os grandes responsáveis pela conquista do interior e pela extensão dos limites de fronteira do Brasil para além do Tratado de Tordesilhas. Mais tarde, em 1630, os holandeses invadiram Pernambuco e dominaram boa parte da costa do Nordeste brasileiro. Em 1640, o movimento de revolução recupera o status de Portugal como império independente da Espanha. E alguns anos depois, os portugueses conseguiram expulsar as forças holandesas de sua colônia mais preciosa. Este era um claro recado de que o gigantesco território brasileiro só tinha espaço para o Império Português. No início do século XIX, Dom João VI... Mas como não ter espaço, se eles já sabiam que aí tem ouro? Como? Eles já sabiam que aí tem ouro. Não tinha como vir outros para querer se fazer de derrotar, né? Olha só, pelo menos o Brasil por aí evoluiu, né? E olha como estão esses outros países que eles foram buscar esses escravos na África. Governava o Império Português como príncipe regente, pois sua mãe, a rainha Dona Maria I, sofria de problemas mentais.
sob a ameaça de uma inevitável invasão de Napoleão Bonaparte a Portugal, no dia 29 de novembro de 1807, Dom João VI decidiu reunir a corte portuguesa, composta por aproximadamente 15 mil pessoas e mais uma biblioteca de 60 mil livros, e embarcou em direção ao Rio de Janeiro. Esta foi a primeira e única vez na história que a corte de uma nação europeia estabeleceu a sua sede administrativa em uma colônia. Logo em sua chegada ao Brasil, Dom João promoveu a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, a concessão da liberdade de comércio e da indústria manufatureira, a construção de escolas e estradas e a criação do Banco do Brasil. A chegada da corte portuguesa mudou completamente a história do Brasil, pois a colônia deixava de ser uma ferramenta de exploração e passou a ser a sede administrativa do Império Português. Em outras palavras, o Brasil se tornou o lar da nobreza portuguesa. Na medida em que a nova sede imperial se desenvolvia, estava na hora de elevar o seu status de colônia para reino, e em 1815, Dom João VI criou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, tendo Rio de Janeiro como a capital. De fato, nos anos em que a nobreza portuguesa esteve presente, o Brasil se desenvolveu e prosperou, mas em Portugal os anos foram de fome, batalhas intensas e a decadência de um reino glorioso. Em 1820 acontece a Revolução do Porto e com ela as tensões políticas aumentaram e os portugueses passaram a exigir o retorno imediato do imperador e da corte portuguesa para Portugal para restaurar a dignidade da antiga metrópole. Caso não retornasse a Portugal, Dom João VI estava sujeito a perder o seu reinado. Mas o coração de Dom João estava dividido e ele tinha a convicção de que seu retorno a Portugal poderia resultar na fragmentação do Brasil em pequenos países. É tão impressionante isso que eu estou ouvindo aqui neste vídeo que está até me dar sede. Está me dar sede, gente. São tantas coisas que eu não imaginava. Por isso que quando eu faço alguns vídeos, alguns brasileiros falam, devolvam o nosso ouro. Imaginem só. Vale a pena que o Brasil, nesse século, é considerado um dos países grandes, de grande importância para o mundo, grande exportador, mas imagine esses outros países da África em que eles foram pegar esses escravos, agora estão como? Estão como? Porque entre países que eles colonizaram, todos aqueles países da África, da CPLP, da África, só da África, eu não estou vendo que existe um que está no patamar assim, muito lá em cima. Não vejo, não. Agora, os países mesmo que não foram colonizados pelos portugueses, mas são da África, vejo até muita evolução, né? Muito desenvolvimento. Gente, Moçambique, aliás, a África do Sul está na África. Se vocês verem, chegar na África do Sul, você vai ver, parece que está no outro mundo. Não foi colonizado pelos portugueses. Então, passou assim, tipo de raspar um voo. Sinceramente. Nesta época, movimentos independentistas se espalhavam por todo o continente americano. Em abril de 1821, Dom João VI retornou a Portugal. Mas antes, ele nomeia seu filho mais velho, Dom Pedro de Alcântara, como príncipe regente para assegurar a continuidade do Reino do Brasil. Em Portugal, a corte não satisfeita também exigia o retorno do príncipe herdeiro, bem como a completa revogação da autonomia política conquistada pelo Reino do Brasil e que o Brasil voltasse ao seu status de colônia. Então, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, o príncipe Dom Pedro declara a independência do Brasil, fundando o Império do Brasil e se tornando o imperador Dom Pedro I. Os meses seguintes foram conturbados e ainda sob grande instabilidade política, várias revoltas entre grupos militares leais a Portugal e unidades fiéis a Dom Pedro I se espalham por todo o Brasil.
Mas as forças imperiais de Dom Pedro I foram implacáveis, e em 1825 Portugal reconhece a independência do Brasil. Neste mesmo ano, acontece a Guerra da Cisplatina, e em 1828, o Brasil perdeu a província da Cisplatina, região que se tornou a República Oriental do Uruguai. Mais tarde, com o falecimento de Dom João VI em Portugal, Dom Pedro I teria o direito de assumir o trono, pois era o primeiro na linha sucessória, mas seu desejo era permanecer no Brasil. Ele então abdica do trono em favor de sua filha Maria II, mas alguns anos depois, seu irmão Miguel I usurpou o reinado de Maria II, e em 1831, Dom Pedro I retorna a Portugal. Em seu lugar, no Brasil, ele deixa seu filho Pedro II. Porém, nesta época, Pedro II tinha apenas 5 anos de idade e não poderia assumir o trono até completar 18 anos. Enquanto o príncipe não atingiu a maioridade, o Brasil foi governado por regências e pela Assembleia Geral. Porém, com a ausência de uma autoridade imperial, a instabilidade política corroeu os alicerces da nação, favorecendo o surgimento de inúmeras facções políticas pelo Brasil que eclodiram em revoltas separatistas, como a cabanagem no Grão-Pará, a Sabinada na Bahia, a Balaiada no estado do Maranhão e a Revolução Farroupilha no estado do Rio Grande do Sul. Desta forma, durante este período, os políticos que ocupavam a regência não foram capazes de apaziguar a nação brasileira. E para evitar que o Brasil viesse a se fragmentar em pequenos países como ocorreu com vários de seus vizinhos, em 1840, o Senado brasileiro declarou a maioridade do príncipe herdeiro. E aos 15 anos de idade, Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil. Mesmo ainda muito jovem, a presença de Dom Pedro II foi fundamental para a estabilidade política da nação brasileira, e isto possibilitou a criação do sistema de monarquia parlamentarista, a unificação territorial, a dissolução de movimentos separatistas, além de... Imagina lá o trabalho que não deu para terem o Brasil de volta. Sinceramente, ele até não queria aceitar mesmo deixar o Brasil, deixou até seu filho com 5 anos. Mesmo sabendo que esse filho não há de fazer nada ainda, que era menor. E às vezes a gente que não presenciou coisas como essas, parece que foi tudo fácil, mas não, gente. Foi uma grande guerra, grande batalha para vencer, sinceramente. Importantes avanços na infraestrutura, como a construção de estradas de ferro, do telégrafo elétrico e de linhas de navios a vapor. Os anos a seguir consolidaram o Império do Brasil como uma nação próspera e o amadurecimento intelectual e político do imperador Dom Pedro II. Mas os anos de prosperidade e paz seriam ofuscados a partir de 1864 devido à Guerra do Paraguai, também conhecida como a Guerra da Tríplice Aliança, onde Brasil, Argentina e Uruguai travaram um intenso conflito contra o Paraguai. A guerra se estendeu de dezembro de 1864 até março de 1870 e deixou um grande prejuízo, tanto financeiro como também pela perda de 50 mil soldados brasileiros. Apesar do grande desgaste, o Império Brasileiro era consideravelmente estável, e os triunfos conquistados no Paraguai e uma vitória diplomática sobre o Império Britânico marcaram o início da Era de Ouro do Império do Brasil. A economia brasileira cresceu rapidamente, projetos de modernização de estradas de ferro foram iniciados e a imigração floresceu. O Império do Brasil ficou conhecido internacionalmente como uma nação moderna e de ótima estabilidade política e econômica. De fato, a economia brasileira se desenvolvia, mas o país ainda precisava lidar com um grande problema interno, a escravidão. No dia 13 de maio de 1888, enquanto o imperador Dom Pedro II tratava de sua saúde na Europa, a princesa Isabel, que ocupava a função de regente do império, assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil e libertou cerca de 700 mil pessoas. Apesar de altamente necessária, a decisão da princesa desencadeou a insatisfação entre poderosos fazendeiros de café que se juntaram a grupos políticos e militares com ideais republicanos.
Estes grupos passaram a conspirar contra o imperador com o objetivo de instaurar uma república no Brasil. Em 15 de novembro de 1889, sob a liderança de Marechal Deodoro da Fonseca, um golpe militar derrubou a monarquia brasileira e deu início à República dos Estados Unidos do Brasil, e toda a família real foi forçada a se exilar no exterior. Nos meses seguintes, a inflação disparou e a agitação social tomou conta do país. Para conter as manifestações, a brutalidade e a censura se tornaram ferramentas indispensáveis de um governo ilegítimo. Hoje, mais de 130 anos depois... Meu Deus, isso não foi fácil, gente. Não foi fácil, sinceramente. Imagine as pessoas que viveram esse momento. Depois do golpe da República, o Brasil ainda luta para encontrar o seu lugar de protagonismo no mundo. Neste período, o Brasil passou por governos civis e militares, por ditadores e democratas, por momentos de crescimento e estabilidade econômica, como também de recessão e hiperinflação. Mas apesar de tudo, o Brasil manteve a sua integridade territorial e ainda é o único país de língua portuguesa em todo o continente americano. Não é possível dizer como o Brasil teria se desenvolvido caso não tivesse sido colonizado pelos portugueses. Mas é certo de que a vinda da corte portuguesa para o Brasil foi sem dúvidas um marco na história entre os dois países e foi fundamental para a ascensão de Dom Pedro I e posteriormente na formação do Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixe... Imagine, nós ainda estamos na ditadura. Ainda estamos a viver ditadura, meus amores. Porque aqui ainda não estamos livres. Ainda estamos a viver no tempo colonial. Porque se tivesse livre, você falaria o que você quer e faria o que você quer. Diria o que você quer. Mas aqui ainda. Então é o quê? É ditadura, é óbvio. Gente, não foi fácil. Não foi fácil para todos aqueles países, gente, que foram colonizados pelos portugueses. Não foi fácil, de verdade. Então, conheci a história de como o Brasil se tornou um país. Foram muitas batalhas para chegar até onde o Brasil está hoje. Ai. Um beijo no coração